próximo domingo, às 9h30, qual já fica o convite, não é mesmo, ministros? Sim. E os que farão a renovação do ministério. Então, desde o começo do ano, eu venho aqui de 15 em 15 dias, já me sinto pela acolhida da comunidade, dos ministros, do Padre Caetano, em casa. Fico muito honrado, muito feliz de poder aqui, neste segundo dia da novena, em preparação à festa da Imaculada Conceição, padroeira dessa comunidade, poder partilhar um pouco com vocês, como o Padre Caetano dizia, essa iniciativa bonita, não só da Igreja do Brasil, mas de forma especial aqui sim, mas em todo o mundo. A Igreja vem reconhecendo a necessidade de um maior protagonismo de todos nós batizados e batizadas. Nós bem sabemos que na história da Igreja muito se supervalorizou somente uma parte dos ministros, que são os ministros ordenados, o clero. E o povo sempre foi tido como meros assistentes. A gente até costumava dizer assim, eu vou assistir à missa, né? Porque a nossa participação não era tão importante. O importante era vir na missa do padre. E essa concepção mudou, e de uma forma muito contundente, sobretudo com o Concílio Vaticano II na década de 60, onde cada vez mais nós somos chamados a redescobrir o nosso batismo, o que o batismo faz com cada um de nós, e que nos dá, como diz a primeira carta de São Pedro, faz de todos nós batizados em Cristo uma nação santa, um povo escolhido e um sacerdócio régio, um sacerdócio real. Ou seja, o batismo faz de cada um de nós sacerdotes, naquele que é o único e verdadeiro sacerdote, Jesus Cristo. Logo, os padres, os ministros ordenados, os diáconos, os bispos, participam desse sacerdócio de Jesus, e ser sacerdote significa ser a ponte, fazer o caminho, essa interação entre a humanidade com o seu Deus. Assim, os padres fazem essa mediação, mas não só eles, nós também, pelo batismo, somos sacerdotes. E essa concepção vem crescendo e ainda está na Igreja, sobretudo com iniciativas dessa, como ter um ano dedicado aos leigos e leigas, a todos nós batizados e batizadas. E isso inclui os padres. Padre Caetano, antes de ser ordenado padre, ele antes, que é um requisito, teve que ser batizado. Ele não poderia ser padre se não fosse batizado primeiro. Então vejam como o batismo é aquilo que primeiro nos identifica como sacerdotes. E de uma forma muito providencial, nós estamos celebrando hoje a festa do apóstolo Santo André. E o Evangelho que escutamos, a palavra a nós dirigida hoje por Deus, nos traz um episódio fantástico, que uma feliz coincidência para esse nosso tema aqui de hoje. É o chamado de Pedro, de André, de Tiago e de João. Nós ouvimos aqui, Jesus passava à beira do mar da Galileia e chamou Pedro e André: venham, que eram pescadores, eu farei de vocês pescadores de homens. Olha esse sacerdócio que Jesus confere aos seus apóstolos, aos seus seguidores. E em seguida chama também Tiago e João. E Tiago e João, embora estivessem também no barco, eles estavam fazendo outra coisa, não estavam pescando, eles estavam consertando as redes. Isso, e uma outra curiosidade, eu tive a oportunidade de, neste semestre, na Faculdade de Teologia, estudar este chamado dos apóstolos, e ouvindo de um grande professor, o Padre Luiz Henrique, que é membro da Pontifícia Comissão Bíblica em Roma, junto ao Santo Padre, e que dizia que esse trecho explicita para nós um aspecto que passa muitas vezes batido.
que é justamente o tema da nossa novena de hoje, a diversidade ministerial de dons, carismas na igreja. Por quê? Ele chama, Jesus passando à beira do mar, chama Pedro e André a serem pescadores de homens, mas não chama, no texto, Tiago e João para serem pescadores de homens também. Pela lógica do texto, diz o padre Luiz Henrique, se Jesus continuasse, como disse com André e Pedro, ele diria assim para Tiago e João: venham comigo e vocês serão consertadores de redes. O Evangelho não diz isso, mas a lógica seria essa. Ou seja, nem todo apóstolo, seguidor de Jesus Cristo, é chamado para fazer a mesma coisa, para desenvolver o mesmo serviço. E a palavra ministério, a qual todos nós somos chamados, não só os ministros da comunhão, os ministros leitores, os ministros da música, mas cada um de nós, batizado e batizada, o ministério que nós somos chamados a desempenhar não é outro senão anunciar a boa nova de Jesus. Essa alegria do Senhor que veio para nos salvar, para manifestar a misericórdia de Deus. Este é o grande centro, o núcleo do Evangelho, da boa notícia. Deus nos ama, quer nos salvar. E cada um de nós somos chamados a anunciar isso. Este é o projeto da nossa arquidiocese, proclamar a palavra, essa palavra de salvação, essa palavra de alegria, essa palavra de misericórdia. Essa é a missão comum a todos nós, batizados e batizadas, leigos e leigas. Não é só uma missão exclusiva dos ministros ordenados, mas uma missão de todos nós. E aí, quando escutamos nessa mesma linha, o documento 105 da CNBB dizer que nesta diversidade de dons e de ministérios, cada um é chamado a desenvolver um papel, mas para uma mesma finalidade, uma mesma missão. E não de forma, disse o documento nós escutamos, de uma forma suplente, como se fôssemos estepes. O pneu principal do carro furou, os padres, aí a gente pega um leigo, batizado e batizado, e coloca lá no lugar para quebrar o galho. Essa mentalidade é que a igreja está superando, para dizer que, e no nosso projeto da Arquidiocese Proclamar a Palavra diz, um maior, e busca um maior protagonismo, uma maior evidência de todos nós, leigos e leigas, não para aparecer, porque é preciso que a gente sempre diminua para que Cristo apareça, mas para que a gente assuma as responsabilidades que a gente tem, porque é muito fácil dizer assim, eu sou um mero leigo, uma mera leiga, deixa isso é coisa dos padres. Isso a gente vai jogando para eles, colocando nas mãos deles, coisas que nós podemos e devemos fazer. Olha, na nossa arquidiocese temos por volta de 280 paróquias, temos 600 padres. A princípio parece, então tá bom, né? A gente tem um número quase 2 por paróquia. Mas, na verdade, se a gente colocasse só assim 1000 pessoas por cada paróquia, a gente sabe que tem paróquias que tem muito mais do que isso. Vejam quantas pessoas nós teríamos em relação aos padres. Em 600 padres, teríamos 260 mil pessoas, leigos e leigas batizados, que têm uma missão a desempenhar, um carisma, um dom que Deus deu para ser colocado a serviço. E isso é ministério. A gente não consegue compreender muito bem isso, sobretudo pelos ministros que nós vemos nas instâncias políticas da nossa sociedade. Nós acompanhamos todos os dias aqueles que eram para ser os servidores do povo brasileiro, são aqueles que estão dominando este mesmo povo. Então, quando a gente pensa em ministério, a gente é levado a erro de pensar que o ministério é um status, é uma posição elevada, seja na sociedade, seja na igreja. E isso eu dizia para os ministros, tanto os que serão investidos quanto os que renovarão. Ministério é serviço.
serviço gratuito, generoso. E nós vivemos na nossa igreja um grande egoísmo, de que quando nós, leigos e leigas, somos chamados para exercer algum ministério na comunidade de fé, para servir ao povo de Deus, anunciando a ele a sua palavra, nós negamos. Nós falamos assim, não demoramos a dizer, não temos tempo, não tenho tempo, tem muita coisa para fazer. Isso o Papa Francisco já alertou no seu documento A Alegria do Evangelho. Ele disse o seguinte no número 81, com o título Não ao Desânimo Egoísta. Disse assim: quando mais precisamos, a igreja, de um dinamismo, um movimento missionário que leve sal e luz ao mundo, é o subtítulo deste documento que estamos estudando, muitos leigos temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. Isso muitas vezes fica-se a dever a que as pessoas sentem imperiosamente necessidade de preservar os seus espaços de autonomia, como se uma tarefa de evangelização fosse um veneno perigoso e não uma resposta alegre ao amor de Deus, que nos convoca para a missão e nos torna completos e fecundos. Olha o alerta que o Papa nos faz. E aí, mais uma vez, o Evangelho nos é iluminador. O que André, este grande apóstolo que estamos celebrando, mas junto com seus companheiros, Pedro, Tiago e João, hoje ouvimos a sua vocação, o seu chamado aqui no Evangelho. O que eles disseram para Jesus? Mas eu tenho que fazer alguma coisa primeiro, deixa eu resolver, deixa eu ir buscar alguma coisa, eu não tenho tempo para seguir o Senhor agora. O Evangelho falou alguma coisa disso? Olha que beleza que o Evangelho dá. E largaram tudo e passaram a seguir. Para isso exige uma alegria, uma disponibilidade, uma saída de si mesmo. Igreja em saída, outro grande chave do pontificado do Papa Francisco e que nós escutamos na leitura do documento. É preciso que a igreja saia. Mas para a igreja sair ao mundo, para anunciar a boa nova, é preciso que cada um de nós saia de si mesmo, do seu comodismo, da sua preguiça missionária, que abra mão e que sacrifique sim o seu tempo livre para a tarefa de evangelização, que não é veneno, mas consiste na verdadeira alegria em servir uns aos outros. Veja que é preciso primeiro então este movimento de saída de si mesmo, para que a igreja, porque nós somos igreja, possa sair ao mundo para anunciar a boa nova. Vejam que maravilha, e largando tudo o seguiram. Não impuseram nenhuma condição, nenhum obstáculo para dizer assim, não posso, não tenho tempo. Largando tudo o seguiram. Ainda nesse clima de preparação para a